Olá, amigos e amigas. Agradeço a Deus a oportunidade da gravação de mais um vídeo. Agradeço a todos vocês que têm assistido os nossos vídeos. Já passamos de 350, são quase 600 inscritos. Hoje, conforme podemos ver aí, o título do vídeo é Balanço Cristão. As empresas normalmente, no início de ano, costumam fazer um balanço de como está o seu estoque. Esse é um balanço cristão, para que a gente observe, e faça uma análise de como está a nossa vida como espíritos que têm em Jesus o seu guia e modelo. Diz assim o texto: que tal realizarmos um balanço em nossa vida? Pensemos há quanto tempo aderimos ao chamado de Jesus, isso é, há quanto tempo nos afirmamos cristãos? Observemos à nossa volta em nossa própria casa, o que é que nós vemos? As estantes, muitas vezes, estão abarrotadas de vozes caladas, livros que a traça devora, estão ali parados. A poeira já se acumula e umas pequeninas teias de aranha aparecem entre uns e outros, só para nos dar trabalho com a limpeza. Os armários, muitas vezes, entupidos de roupas fora de moda e que acreditamos que um dia voltarão a ser usadas. As caixas se empilham guardando botas, sapatos, sandálias que não servem mais em nossos pés. Em baús ou armários bem altos estão os agasalhos de inverno, abandonados, entregues ao apodrecimento. Os móveis estão cheios de coleções de tantas coisas que guardamos, que nem recordamos. As farmácias improvisadas estão repletas de medicamentos que aguardam as nossas enfermidades, enquanto o prazo de validade expira. Estantes, armários, baús, caixas, pacotes, cobertos de pó, mofo, bolor, comida de traça, esconderijo para pequeninos animaizinhos, tanta coisa parada sem uso e tantos a padecer carências. Por isso, realizemos uma mexida nas estantes, passemos os livros que não vamos ler, passemos eles adiante, examinemos o conteúdo e vamos tornar os livros mensageiros da vida. Distribuamos as roupas enquanto ainda estão boas, para os que se encontram desnudos, na miséria. Verifiquemos se falta um botão, se há necessidade de refazer uma bainha, costurar um pequeno rasgo. Retoquemo-las e façamos delas instrumentos da alegria. Selecionemos os sapatos, calçados em geral e sandálias, retifiquemos as solas, se for possível. Providenciamos uma cola aqui, uma costura ali e ofertamos a quem anda descalço. Imaginemos quantas crianças terão protegido os seus pezinhos de cacos de vidro, de pedras pontiagudas. Esse é o balanço cristão. Quantos pés cansados, idosos, não mais terão que suportar o calor das pedras ou o frio da terra úmida? Desapeguemo-nos das velhas lãs e capotes, doando-as aos sofredores. Propiciemos calor abençoados a corpos quase sem roupa. Conduzamos os remédios que estão nas prateleiras para postos de saúde, hospitais, clínicas comunitárias. Sacudamos a poeira, limpemos o bolor, afugentemos as traças. Conservemos o que tenhamos em movimento. Tudo ou mais, distribuamos, demonstrando que somos senhores e não escravos de alguma coisa. Não esperemos que a dor se adorne de trapos e se apresente ao abandono. Ofereçamos a contribuição do nosso socorro. Não aguardemos que as pessoas pereçam à falta de medicamento. Vamos ao encontro da dor, da necessidade e ajudemos com o que tivermos. Atendamos, assim, às ordens do nosso coração, de seguidores de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Muito bonito esse texto, não é mesmo, amigos e amigas? Bem profundo. E aqueles que têm a oportunidade de trabalhar, de fazer um trabalho voluntário, sabe que as pessoas têm feito esse balanço, têm feito muitas doações, mas muitas vezes as roupas que nos chegam já nos chegam sem condições de uso, né? Porque toda vez que a gente for fazer uma doação de algo que nós temos na nossa casa, precisamos ver se eles estão em condições de serem usados, se nós o usaríamos, né?
Quantas vezes nesse trabalho já antigo, que nós temos tido a oportunidade de fazer, nós recebemos chinelos, por exemplo, estragados, calçados sem a menor condição de uso, roupas rasgadas. Enfim, não é esse o balanço cristão que devemos fazer. Devemos sim fazer as doações enquanto elas têm condições de serem usadas e podem ser úteis às pessoas. Porque nós não estamos tirando lixo da nossa casa para levar esse lixo para os nossos irmãos. Devemos ter essa consciência. Esse é o verdadeiro balanço cristão. É doar algo que nós temos condições ainda de usar, mas que em razão de termos duplamente aquilo ou triplamente aquilo, a gente doa uma peça, para que a gente ajude um irmão também a ter uma roupa, a ter um calçado. Vemos aquilo que nós temos na nossa casa em termos de alimento, que está lá parado e a gente ou não gostou, ou não vai querer mais aquilo, que a gente possa fazer essa doação. Esse é o verdadeiro balanço cristão que diz o texto aqui e que faz com que a gente efetivamente analise os nossos modos, a nossa maneira de encarar a própria vida. As coisas materiais, elas são importantes, mas têm a sua importância relativa. Todos nós precisamos delas, mas aquilo que sobra na nossa casa, tenhamos a certeza, está faltando em outra casa. Daí a necessidade, então, de refletirmos sobre esse texto e fazermos um balanço sobre aquilo que temos e está parado. Muitas pessoas são muito apegadas a certas coisas que elas têm, né? Ou sejam roupas, ou alguma coisa do tipo. O apego é algo realmente que, em certo momento, ele nos causa preocupação. Porque a pessoa, quando é muito apegada a uma determinada coisa, ela está exacerbando o egoísmo. Porque aquilo que não me serve mais, e eu percebo que não serve mais, mas aquilo, eu estou muito apegado àquilo, eu tenho que aprender a desapegar e a fazer a doação daquilo, enquanto ele pode ser útil à pessoa. Porque vai chegar um momento em que aquilo não tem outro caminho que jogá-lo no lixo. Então, balanço cristão e apego tem uma relação muito direta mesmo. Ser um doador daquilo que nós não usamos mais, certamente exige de nós um esforço muito grande, principalmente se formos apegados às coisas materiais. E muitos de nós ainda somos. Mas precisamos fazer um esforço, olhar para dentro dos nossos guarda-roupa e verificar se a gente está usando aquilo, se aquilo ainda é útil para nós. Porque às vezes você, um homem ou uma mulher, né, observa o seu guarda-roupa e vê lá peças que estão lá paradas há tempos, muito tempo mesmo, mas a pessoa parece que ou se acostumou a ver aquilo e passa a não enxergar mais, ou diz assim, não, isso eu ainda vou usar. Podemos ter a certeza, não vamos usar. Aquilo que é de uso rotineiro, esse é realmente aquilo que a gente deve conservar. Aquilo que não é de uso rotineiro, a gente deve desapegar-se dele. Esse é o balanço cristão que fala aqui o texto, que exige de nós um esforço muito grande, mas que é possível a gente fazê-lo. Pensemos nisso, para que a gente possa continuar no nosso processo de nos tornarmos mais cristãos, de nos tornarmos pessoas que têm realmente a capacidade de enxergar as necessidades dos outros. E, para isso, basta que a gente abra os olhos e tenha efetivamente os olhos para ver, conforme ensinou-nos Jesus, e ver quanta necessidade existe. E muitas vezes nós estamos, então, com a nossa casa lotada de coisas que não são mais úteis para nós. Nós não vamos efetivamente usá-los. Pensemos nisso, façamos um balanço daquilo que a gente possui e que esse balanço seja efetivamente um balanço cristão, que a gente aprenda a fazer a distribuição daquilo que
não nos é mais útil. Era isso para esse vídeo, amigos e amigas. Muito obrigado mais uma vez. Se você puder, assista o vídeo, se inscreva também em nosso canal. Muito obrigado, que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações e que vocês fiquem bem e fiquem em paz.